Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era um sábado, quase 8 horas da noite. Eu estava na cozinha preparando o jantar, quando minha mãe veio avisar que tinha alguém querendo conversar comigo lá no portão. Eu tinha mesmo escutado alguém batendo palmas, mas não imaginei que... Ela não falou quem era. E eu apenas pedi que ela ficasse ali, dando uma olhada nas panelas, e fui lá conferir. Para minha surpresa, era o Joel. E eu notei de saída que a cara dele não estava nada boa. Nem bem me aproximei e ele já foi perguntando assim, impaciente, nervoso. Tô te ligando e mandando mensagem já faz um tempão, Lúcia. Não me atendeu por quê? Pedi desculpas. Falei que não tinha visto, que tinha deixado o celular lá no quarto carregado. E perguntei o que é que tinha acontecido para ele estar daquele jeito. Ele, a princípio, não respondeu. Só perguntou se tinha como a gente conversar em outro lugar, porque tinha um assunto muito, mas muito sério para conversar comigo. E olha, pela cara dele, devia ser sério mesmo. O fato é que eu e o Joel trabalhávamos juntos. Mais do que isso, estávamos envolvidos. Fazia quase um ano que a gente andava saindo, apesar de ele ser um homem casado. Eu sabia que não era a situação ideal, mas quando a gente se apaixona, parece que não tem outro jeito. Assim que entrei no seu carro, reparei que tinha um monte de roupa ali no banco de trás. E antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa, ele jogou a bomba. Minha mulher descobriu tudo, Lúcia. Ela já sabe da gente. Já sabe? Mas como assim? Como que ela descobriu? Ela mexeu no meu celular. Aí viu, né, as mensagens que a gente troca. Tinha até aquelas fotos que você mandou, lembra? Meu Deus, Joel, mas por que você não apagou? Eu ia apagar, esqueci. Me entretive, né, com outra coisa e acabei esquecendo. Eu dei o celular pro Lucas jogar e ela aproveitou, né, e pegou da mão do menino e Mas e agora? Como que tá a situação de vocês? Como que tá? Ela me tocou de casa. E o pior é que eu não tenho nem pra onde ir. Você acha que tem algum problema se eu passar essa noite na tua casa? Na minha casa? Joel, puxa vida, eu não sei. O que eu vou dizer pra minha mãe? Olha, era uma situação complicada demais. E eu digo isso porque a minha mãe conhecia o Joel, até porque ele também morava ali perto. Só que não sabia que a gente mantinha um caso. Aliás, ela conhecia até a mãe dele. As duas eram amigas, quando a mãe dele era viva ainda. Eu não queria nem pensar na reação dela quando descobrisse que eu estava mantendo um caso com um cara casado. E seria ainda pior se eu resolvesse permitir que ele dormisse, conhecendo a minha mãe do jeito que eu conhecia. Se eu recolhesse o Joel para dentro de casa, mesmo que fosse só por aquela noite, e ela descobrisse o que havia entre a gente, era bem capaz de ela expulsar os dois, até porque a casa era dela. Ela sabia que ele era casado, que tinha um filho pequeno, jamais iria provar e aceitar aquela história de, repito, uma situação muito delicada. Como eu já disse, nós trabalhávamos juntos, eu e o Joel. Acabei arranjando um emprego justamente na empresa onde ele trabalhava. Mas juro que foi só coincidência. Só que às vezes eu ia embora de carona com ele. Antes disso, a gente nem se falava. Só que essa aproximação, lá no serviço, acabou nos fazendo ficar mais próximos. A intimidade começou a ficar maior e no fim a gente acabou se envolvendo. Desde o começo eu sabia que ele era casado e que tinha um filho.
E juro, até tentei evitar. Mas acabei me apaixonando, até que no fim não consegui me controlar. E eu sei que isso não é desculpa. Sempre tive a consciência de que estava fazendo uma coisa errada. Mas a paixão acabou falando mais alto. Até mais alto que qualquer princípio ou valor que meus pais tivessem me passado. Por isso, acabei me deixando levar. Se bem que ele também gostava de mim, disso eu tenho certeza. Do contrário, não estaria colocando em risco o seu casamento. Aliás, ele vivia dizendo que sua intenção era se separar para podermos ficar juntos de vez. Só que não podia fazer isso, pelo menos durante algum tempo. Por causa do filho, que geralmente é o problema de quem está casado e quer se separar. Os dois, ele e o filho, eram muito apegados. O Lucas tinha acabado de completar 4 anos. A esposa dele eu não conhecia pessoalmente, quer dizer, a tinha visto uma vez, mas assim de longe. Nunca tínhamos chegado a trocar uma só palavra. O fato é que ele tinha ido ali me procurar porque a Natália tinha descoberto tudo. O tinha mandado embora de casa e ele não tinha para onde ir. Falou que já tinha até ligado para 2 amigos, mas infelizmente nenhum dos 2 tinha podido ajudar, de modo que só tinha restado eu, já que ele não tinha parentes aqui em Curitiba. Olha, apesar da minha preocupação, da reação que a minha mãe teria, quando soubesse que eu andava de casa com um homem casado, resolvi enfrentá-la. Até porque não iria jamais deixar o homem que eu amava na rua, dormindo dentro do carro. Por isso falei para ele que daria um jeito. Ia conversar com a minha mãe. E olha, eu talvez até nem devesse ter feito isso. Mesmo porque, como dizem, né? Mentira tem perna curta. Mas acabei inventando uma história para minha mãe e o levei. Falei que o Joel tinha brigado com a esposa, que ela o tinha expulsado de casa e que ele não tinha para onde ir. E pelo fato de trabalharmos juntos, de sermos amigos, ele tinha vindo pedir guarida para mim. E perguntei se ele podia dormir ali, na nossa casa, pelo menos aquela noite. Ou seja, contei tudo, disse a verdade em quase tudo. Só não contei o motivo, né? Da mulher dele tê-lo expulsado de casa. Ela franziu a testa, ficou olhando assim para a cara do Joel. Até que perguntou: que foi que você fez para tua mulher? Para ela te expulsar de casa? Coisa pouca não foi, né? O coitado não sabia nem o que dizer. Acabei me atravessando. Ele não fez nada, mãe. Foi só uma briga de casal. Garanto que amanhã vai estar tudo bem de novo. Por que você não deixa ele mesmo responder, hein, filha? Bom, tudo bem, se é só por uma noite, acho que não tem problema, mas amanhã você vai lá tentar se acertar com a tua mulher. Lugar de marido é junto à esposa. Ainda mais você que tem filho, né? Olha, eu fiquei até aliviada quando ela concordou. Apesar de não ter desfeito aquela carranca, ela ficou desconfiada. Enfim, a gente jantou. Depois ficamos ali na sala, assistindo televisão, conversando, até que a mãe falou que ia dormir. Só que antes de se recolher, ela foi até o quarto, buscou um lençol, um travesseiro, um cobertor, para o Joel poder se ajeitar ali no sofá. Aí olhou bem assim na minha cara e falou: olha lá vocês dois, hein? Principalmente você, Lúcia. Não demora para ir deitar, já está na hora. Não sei, mas eu acho que ela estava realmente muito desconfiada. Pela cara que ela fez. De todo modo, assim que ela foi pro quarto, a gente pôde conversar mais à vontade. Até trocamos alguns beijos, porque eu já estava com tanta saudade. Na verdade, ele também estava com muita saudade de mim. Só que, apesar da tensão que aquele momento exigia, a gente acabou se deixando levar
E até amor a gente fez. Esperamos um tempo para ter certeza de que a minha mãe tinha pego no sono e fomos lá pro meu quarto. Só depois é que ele voltou ali para a sala, onde a minha mãe tinha ajeitado o sofá para que ele pudesse dormir. Depois que ele foi embora do meu quarto, eu fiquei ali deitada na cama, só pensando em tudo o que tinha acontecido. Por um lado, fiquei feliz, porque eu amava. O queria só para mim. Me incomodava o fato de ele dormir com outra mulher todas as noites. Só que, por outro lado, foi tudo tão inesperado que também fiquei com medo, apreensivo. Imagine se a história se espalhasse. Todo mundo ficasse sabendo que eu era amante de um homem casado e que, por minha causa, a esposa dele o tinha escorraçado. Todos iriam me execrar. Mas não tenho dúvida. Todo mundo ia me condenar. Olha, demorei para pegar no sono. De tanto que aquela situação estava me perturbando. Aliás, pensei até mesmo no meu ex-namorado. Eu tinha terminado com ele justamente porque me apaixonei pelo Joel. Se essa história viesse à tona, ele com certeza pensaria que eu já tinha alguma coisa com o Joel antes mesmo da gente terminar. Eu juro, não tinha nada a ver. Eu nunca tive nada com o Joel enquanto estava com o meu ex. A mãe desse meu ex gostava demais de mim. Aliás, toda a família. Todo mundo continuava me considerando muito, mesmo a gente tendo terminado. E eu não queria jamais que ficassem pensando mal. Eu sei, eu devia ter pensado nisso quando aceitei me envolver com o Joel. Apesar de apaixonada, eu sabia dos riscos, das consequências, de modo que agora não adiantava reclamar. No dia seguinte, despertei com os dois conversando lá na sala, minha mãe e o Joel. Pelo que deu para entender, pelo pouco que eu ouvi, minha mãe estava dando conselhos para ele. Cheguei a escutar aquele trecho da conversa. Família é uma coisa sagrada, Joel. Por isso, seja lá o que tenha acontecido, você precisa ir lá, conversar com a tua esposa e tentar se acertar com ela. Ouvi o Joel concordando, dizendo que era exatamente aquilo que ele ia fazer. E não nego que senti um aperto naquela hora. Só de pensar que mesmo ele estando separado, seria difícil demais para a gente ficar junto. Minha mãe, por exemplo, jamais iria aprovar. Ou será que ficaria do meu lado? Me daria apoio quando soubesse que eu estava apaixonada, que só por isso tinha me envolvido com um homem casado. O Joel tinha deixado todas as suas coisas dentro do carro, de modo que a minha mãe não fazia ideia da gravidade da situação. Eu levantei da cama, acabei tomando café da manhã, ele com eles. Minha mãe começou a repetir para mim tudo que já tinha dito para ele, e eu tive de escutar. Não demorou muito e ela saiu para ir à igreja. Ela gostava de assistir a missa das 10:30, de modo que ficamos ali sozinhos, eu e ele. O que é que você está pensando fazer? Ele fez aquela cara de que não sabia, não fazia a mínima ideia. Até que sugeriu: escuta, e se a gente contar tudo para tua mãe sobre nós dois? Sei lá, de repente ela aceita. Eu olhei para a cara dele de novo. E sabe, fiquei sem saber o que dizer. Bem aqui no meu íntimo, para falar bem a verdade, era exatamente isso o que eu queria fazer. Mas e o medo? Achei melhor darmos um tempo. Ainda não era hora de ela saber de tudo, mesmo sabendo que inevitavelmente isso acabaria acontecendo. Mais cedo ou mais tarde ela saberia, até porque é o tipo de coisa que se espalha. Eu só não imaginava que ela fosse voltar da igreja
já sabendo de tudo. Olha, quase me deu um troço. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Que a mulher do Joel tinha descoberto que ele tinha uma amante, por isso o tinha tocado de casa. E, inclusive, que a mulher era eu. Até hoje, não sei quem foi que contou pra ela. Mas é como eu já disse, cedo ou tarde, um conta pro outro e aí a história se espalha. Imagine o meu estado quando vi minha mãe entrando, toda esbaforida pela porta, nervosa e dando de dedo na cara do Joel. Já tô sabendo de tudo, seu safado. Não tem vergonha na cara, não? Eu quero que você se ponha pra fora da minha casa agora. Agora. Como você pôde envolver a minha filha nessa tua safadeza, hein? E você, Lúcia? Que papelão, minha filha. Não foi essa a educação que eu te dei. Olha, eu nunca tinha visto a minha mãe tão nervosa, tão fora de si. Nunca tinha visto, até porque eu nunca tinha feito nada que... Ela falou aquilo tudo, foi até a porta, abriu e ficou mandando o Joel sair. Tentei contornar a situação, explicar o que estava acontecendo de fato, interceder a favor do Joel, mas minha mãe estava fora de si, se recusou a me ouvir. E no fim ainda falou: você ainda vai defender esse sujeito que só se aproveitou de você? Sua boba. Olha, se quiser, pode ir embora com ele, porque aqui na minha casa eu nunca vou aceitar esse tipo de coisa, nunca. Foi uma situação deprimente. E para não tornar tudo pior, ele acabou saindo. Eu até fiz menção de ir atrás, mas ele fez um sinal assim para que eu não fosse. Diz que depois a gente conversaria. Pelo menos naquele dia, a gente não tornaria a se falar. E ainda tive de aguentar a minha mãe no meu ouvido, o dia todo, sem parar. Eu fiquei tão preocupada, sem saber onde que ele estava, se estava bem, com quem, se estava com fome, com frio, se tinha algum lugar para dormir. E no dia seguinte, ele também não foi trabalhar. Fiquei sabendo que ele tinha ligado para avisar que ia faltar. Até que na hora do almoço, recebi aquela mensagem. Já resolvi isso tudo aqui com a Lúcia, viu? Já resolvi tudo com a minha mulher. Viu, Lúcia? Conversei com a Natália, graças a Deus, ela estava mais calma. Acabou aceitando o meu pedido de perdão, de modo que tá tudo certo. Eu fiquei pensando assim, ainda meio abobada. Tá tudo certo? Mas como assim? Ele tinha voltado para ela, estava dizendo que estava tudo certo. E ainda acrescentou: a gente precisa conversar. Eu prometi a ela que ia me afastar de você. Inclusive, ela botou uma condição para me aceitar de volta. Quer que eu peça conta, que pare de trabalhar ali na firma perto de você. Você está falando sério? Você aceitou essa condição absurda? Eu perguntei, mas ele não respondeu, me deixando ainda mais agoniada do que eu já estava. Só consegui falar com ele de volta no dia seguinte, mesmo assim, coisa rápida, até porque ele tinha apenas uma coisa para me dizer. Desculpa, Lúcia, sabe, mas eu fiquei sem saída, em nome da minha família. Infelizmente, a gente vai ter de se afastar. Eu tenho filho pequeno, eu tenho uma história com a Natália, por isso a gente para por aqui.
Não quero botar minha família em risco, você entende? Ele ainda perguntou se eu entendia. Na verdade, eu ainda tentei argumentar, falar do nosso amor, que pelo menos até então era a coisa mais importante do mundo para ele. Só que dessa vez ele não quis me ouvir. Falou que seria melhor, para mim, inclusive, ficarmos separados. Porque, naquela situação, ele só traria mais problemas ainda para minha vida. Como se ele estivesse muito preocupado comigo. E ainda apresentou o argumento que a minha mãe nunca aceitaria que a gente ficasse junto. E nesse ponto, eu até que dou uma certa razão para ele. No fim, falou que precisava ir embora e me deixou ali falando sozinho. Ele inclusive acatou o pedido da mulher. Fez um acordo na empresa e foi trabalhar em outro lugar. A mim só restou chorar e fazer de tudo que eu podia para seguir com a minha vida, já que ele realmente se manteve firme na sua decisão de se afastar. Sabe, não precisava ser assim. Mas pelo menos eu aprendi uma lição. Nunca mais vou me meter com um homem casado. Porque no fim, a corda sempre rebenta do lado mais fraco. Numa hora dessas, ele está lá bem tranquilo, feliz, com a sua mulher, com o seu filho, enquanto eu estou aqui, sozinha, triste, agoniada, me sentindo abandonada. A vida seguiu para ele. Enquanto eu continuo aqui, como que parado no tempo, sofrendo, chorando, morrendo de saudade dele, amando, pensando nele sem parar. Sabe, repito, sempre rebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco sempre é o da mulher. Tô aqui chorando, aborrecida, triste, achando a vida uma droga. Enquanto ele, para minha desilusão, tá lá com a esposa e o filho. E com certeza nem deve mais lembrar que eu existo.